Olá, pessoal, seja bem-vindo. É uma satisfação imensa. Aham, é, tá. Olá, pessoal, seja bem-vindo. É uma satisfação imensa ministrar a disciplina Processos Administrativos para vocês. Meu nome é Roseli, eu sou advogada, pós-graduada em Administração Pública e Gestão Urbana e mestre em Esfera Pública, além de ser servidora pública há 18 anos. É importante que vocês leiam o livro didático da disciplina, anotem os pontos que tiverem dúvida para sanar nos fóruns Tira Dúvida e resolver as atividades e os fóruns que estão dispostos na sala virtual para vocês. Vamos falar nessa primeira aula sobre os processos organizacionais, a primeira unidade do livro didático de vocês. Para falar em processos organizacionais, temos que falar o que são processos. Mas o que são processos? Diversos autores definem o que são processos. Para Cruz, o processo consiste na forma pela qual um conjunto de atividades cria, trabalha e transforma os insumos em bens ou serviços que tenham qualidade para ser atendidos, para atender os clientes, que são os destinatários desses bens ou serviços. Essa definição, podemos dizer que ela é voltada para o cliente externo e para a qualidade. Já para Harrington, citado por Vilela, o processo ele consiste num grupo de tarefas que são interligadas logicamente e que elas utilizam recursos da própria organização para gerar os resultados almejados por aquela entidade. Essa é uma percepção mais abrangente e estratégica de processos. E conforme Humley e Breck, processo é uma série de etapas que são criadas para produzir um bem ou serviço. Então, esse conceito é um conceito mais simplificado e objetivo de processo. Daí percebemos que vários autores definem processo, mas a definição, o conceito gira em torno de alguns elementos, que consiste em produzir, através de etapas desenvolvidas, bens e serviços que serão destinados aos clientes. Os autores, eles apresentam uma divisão para esses processos. Eles dividem os processos em clientes, administrativos, gerenciamento e tomada de decisões. O que são os clientes? São aqueles voltados para a oferta dos bens e serviços que são contratados pelos clientes externos. Os administrativos, eles são aqueles essenciais para as operações e o gerenciamento do empreendimento, da organização. E eles não são vistos pelos clientes externos. Já o gerenciamento são os de responsabilidade dos gestores, aqueles que gerem a entidade, gerem a organização. A tomada de decisões, ela vai auxiliar diretamente na operacionalização da organização, na execução das tarefas dentro da organização. Como já ressaltado, existem múltiplas definições e variadas definições para processo, mas elas preservam os elementos específicos, que são essas etapas que são desenvolvidas para proporcionar, para produzir bens ou prestar serviços aos clientes. Mendonça também traz uma definição de processo que ele consiste num espaço organizacional que mobiliza recursos para transformar os insumos em bens ou serviços que são direcionados aos clientes ou usuários. Ou seja, também uma definição que condiz com as demais definições trazidas pelos outros autores.
percebe-se, com essa definição de processos, percebe a necessidade da execução de processos na esfera de atuação da gestão pública. Como estamos num curso de pós-graduação em gestão municipal, que se trata da gestão pública, é fundamental prestarmos atenção nesse ponto. Há necessidade de execução de processos na esfera de atuação da gestão pública, por exemplo, nos serviços, na gestão dos serviços de saúde. Para prestar um serviço de saúde, a gestão pública necessita de diversos órgãos, de diversos departamentos, de ação de diversos departamentos, para que esse serviço seja prestado para a população que é destinatária do serviço de saúde, do serviço público. Então, nota-se o quê? Que a oferta de serviços é a condição principal para o exercício e funcionamento da máquina pública. Ou seja, a máquina pública, a gestão pública, ela gira em torno da oferta de serviços. Ela oferta serviços para a coletividade, para a população. Por quê? Porque a administração pública, a gestão pública, tem a obrigação de garantir o interesse público, o interesse da coletividade. Para Hobbes, como se fala em gestão pública, há necessariamente uma administração. E para Hobbes, a administração consiste então em quê? Em uma espécie de processo que vai envolver planejamento, organização, liderança e avaliação. Para que uma engrenagem de uma administração funcione, há necessidade de envolver esse planejamento, essa organização, a liderança e a avaliação das atividades que estão sendo prestadas, dos serviços que estão sendo executados pela administração, dando enfoque aqui na administração pública. Para Hobbes, esse modelo consiste na abstração da realidade. Então, uma representação simplificada de um fenômeno do mundo real da gestão da administração pública. E a administração e os autores trazem dois modelos de administração. A administração nos modelos normativos de administração e os modelos descritivos de administração. Os modelos normativos, eles buscam determinar com o máximo de precisão as ações que são capazes de produzir as soluções que são vistas como ideais, como essenciais e ideais para a coletividade, para o cliente, que no caso da gestão pública é a sociedade, a coletividade. Os modelos descritivos, eles já procuram descrever de forma real, como realmente as atividades ocorrem dentro da administração, dentro da organização pública. E apresentam características de adequação às especificidades de cada organização, de cada gestão. Então, falando de processos organizacionais, de processos e dessas definições, esses modelos de administração, nós vamos entrar nas configurações organizacionais versus a orientação por processo. Então, para configurar uma organização, há-se o entendimento de que a organização por processos seria o ideal. Então, o funcionamento da organização, ele tende a ser diretamente influenciado pelaquela estrutura, pelaquela configuração que aquela organização ela adota. Então, essa configuração que ela adota é que vai guiar o trabalho por ela executado. A decisão da organização em ampliar a sua capacidade operatória é necessário, porque ampliando a capacidade operatória da entidade, da organização, ela é capaz de prestar o serviço de forma mais eficiente para a população, para o destinatário. Então, com essa ampliação da capacidade operatória da organização, o objetivo é oferecer, num curto prazo, algum tipo de benefício que ele possa ser
de forma facilmente identificado e mensurado, tanto pela organização, pela gestão organizacional, quanto pelos destinatários desses serviços. Leavitt propôs um modelo, o modelo de organização ancorado por 4 variáveis. Uma das variáveis é o contexto de tarefas, os processos. Aqui se trata dos processos administrativos e operatórios, que eles representam a essência de uma organização, através das atividades, da execução das atividades primárias e secundárias da entidade. Aqui, a transformação dos insumos em bens e serviços que serão destinados aos clientes. Atores envolvidos. Os atores envolvidos são aquelas pessoas que compõem, que desenvolvem a força de trabalho, que executam as tarefas que são dispostas dentro da entidade, dentro da organização. Essas tarefas elas são dispostas de forma hierárquica. Então, essas pessoas, esses atores envolvidos, é quem executa as atividades dentro da organização. A estrutura adotada são, vamos dizer, a estrutura, a forma que a entidade adota para executar essas atividades e prestar os serviços ou fornecer os bens, produzir os bens. No caso da administração pública, gira em torno da oferta dos serviços, da prestação de serviços. E os fatores orientados por processo têm sido a forma vista como aquela que apresenta melhores resultados. Ele vem influenciando para a obtenção de melhores resultados dentro da organização, dentro da entidade, seja ela privada ou pública. A tecnologia disponíveis são as tecnologias que são representadas por um conjunto de artefatos, de meios, que têm a capacidade de resolver diretamente os problemas, que mais comumente os computadores. Então, a entidade, a organização, ela precisa de equipamentos como os computadores para desenvolver as suas atividades, executar os seus serviços. Então, os atores envolvidos precisam de uma estrutura adotada para sua orientação para desenvolver as atividades e de uma tecnologia disponível para que ele possa executar essas atividades. Então, há necessidade, então, a partir daí, de pensar em algo que não implique a necessidade de mudar, de reavaliar e reformular a organização, e sim de organizar essa organização, essa entidade já existente. Esse modelo que propunha ampliação de relacionamentos entre as variáveis, capaz de produzir a obtenção de melhores resultados, ou seja, ampliar o relacionamento entre as variáveis dentro da entidade para buscar obter melhores resultados. As fontes básicas que envolvem o gerenciamento da força de trabalho. O que é a força de trabalho? A força de trabalho é necessária dentro da organização, dentro da entidade, para que o trabalho seja executado. E as variáveis que envolvem esse gerenciamento da força de trabalho é trazido pelo autor do livro didático de vocês, como a movimentação e registro, recrutamento e seleção, cargos, salários e benefícios, treinamento e desenvolvimento. Essas etapas, elas são perceptíveis quando se fala em organizações públicas. Por quê? Porque, por exemplo, nos processos de contratação de pessoas, de servidores dentro de uma entidade, há elaboração, aprovação e divulgação de editais para a seleção desses servidores. Esses servidores, serão recrutados através dessa seleção, serão selecionados através desse processo. E para exercer cargos, e desses cargos receberão salários e benefícios. E, consequentemente, após a aprovação, é necessário e fundamental o treinamento desses servidores para que eles possam desenvolver as suas atividades dentro da administração, da organização pública.
Então, a organização pública encaixa nessas etapas apresentadas. Nadler, ele fala que os processos é uma proposta de alinhamento bidirecional. O que é essa proposta de alinhamento bidirecional? É onde há uma perspectiva de reciprocidade dentro da entidade, fazendo com que a etapa subsequente que venha, ela venha interferir na fase antecedente, tanto de forma reativa como de forma proativa, sendo que uma etapa interfere na outra etapa ao longo da execução do processo dentro da entidade. Então, é necessário edificar bases para a adoção de uma postura de interdependência, né, nas operações executadas, ampliar as capacidades de selecionar e processar um volume cada vez maior de informações relevantes e aí potencializar a execução do ciclo de gestão dentro da entidade. E essa proposta de fazer essa alinhagem de uma perspectiva recíproca entre as fases para a elaboração e execução das tarefas dentro da entidade. Falando nisso, vamos passar para os critérios de interdependência. Que os critérios de interdependência? Qual a importância deles aqui? Tomando por parâmetro a gestão pública, que é o nosso foco, na organização pública, a administração centralizada não dá conta de exercer todas as suas atividades. Então, ela repassa atividades para órgãos, para departamentos. E essa interdependência é necessária para funcionar melhor a engrenagem da administração da gestão pública. Então, essa interdependência, ela está relacionada, como o Nadler fala, aos critérios de departamentalização, os departamentos dentro da entidade. Então, os níveis de relacionamento desejado pela organização e perceptíveis ante os elementos dispostos nas estruturas organizacionais, eles são mais possíveis quando há essa interdependência dentro da organização. E aí, são trazidas as formas de organização interna, dado destaque às formas de organização interna. Por quê? Porque a forma, como já ressaltado, a forma de organização dentro de uma entidade, dentro da gestão pública ou da gestão privada, mas ressaltando novamente o foco na gestão pública, na entidade pública, essa organização interna, ela vai possibilitar a garantia de uma maior eficiência na prestação de serviço. E ela vai potencializar o grau de interdependência entre os órgãos de uma mesma estrutura organizacional. E isso pode colaborar para a otimização do processo de gestão, colaborar para os resultados a serem alcançados por essa entidade. Então, com isso, com esse aumento de interdependência entre os órgãos, entre os departamentos, isso amplia a probabilidade de sucesso na implementação de uma composição de ordem estrutural dentro de uma organização. Falando em interdependência, são trazidos alguns tipos de interdependência. A interdependência de fundo comum. O que é a interdependência de fundo comum? É aquela interdependência da visão tradicional. Essa interdependência, ela agrega pouco valor à orientação por processo, a qual nós temos ressaltado que é aquele tipo de orientação sugerida a ser adotada pelas entidades. Ela é impregnada por uma linha construtiva com característica de verticalização. Ela atua de forma vertical. E, assim, ela não favorece a obtenção de ampliação da visibilidade sobre a dinâmica da organização como um todo. São olhados como etapas fragmentadas e não a dinâmica de organização como um todo, como deve ser observado.
O processo decisório dessas entidades que adotam a interdependência comum possui características de centralização, ou seja, as decisões estão centralizadas na mão de uma única pessoa. Os aspectos internos de cada unidade, em detrimento da percepção de que a organização é algo bem mais complexo. O que significa isso? Que os aspectos internos da unidade, ela esquece de avaliar como um todo, que é algo bem mais complexo do que apenas aquelas decisões fragmentadas e separadas, sem olhar a entidade como um todo. E são estruturas mais ortodoxas e são representadas por formas tradicionais de estruturação. O traço comum e marcante desse tipo de interdependência é a noção de rigidez administrativa, rígida, inflexibilidade, predomina aqui a inflexibilidade. Então, são modelos de gestão top-down, que significa orientação vertical, verticalizada. São as mais comumente adotadas pelas administrações, pela administração tradicional. Então, as organizações públicas, diante desse tipo de interdependência, têm dificuldades no fluxo de informação. E elas privilegiam o quê? As decisões unilaterais, distanciadas do grau de horizontalização, que são inerentes aos modelos mais flexíveis de gestão, de organização, de administração. A outra interdependência é a interdependência de fundo sequencial, que já é a visão contemporânea. Nessa, traz um caráter de horizontalidade, de consecutividade nos tratamentos dos processos, dos dados e das informações correlatas dentro da organização. Então, ela representa um avanço, mas ainda peca. Por quê? Porque inexiste aqui a reciprocidade entre os processos. Há uma consecutividade no tratamento dos processos, nas etapas, mas ainda inexiste a reciprocidade entre esses processos. E ela favorece os sistemas de trabalho de alto desempenho, que é uma forma organizacional que ela reúne o trabalho, as pessoas que transformam esse trabalho para poder executar a atividade organizacional. Além de reunir o trabalho, as pessoas que desenvolvem o trabalho, utiliza a tecnologia e as informações de forma que venha otimizar essas informações e possibilitar a melhoria do desempenho em termos de respostas eficientes aos clientes. E a interdependência de fundo recíproca. Essa interdependência de fundo recíproca, ela tende a favorecer o desenvolvimento de novas possibilidades de orientação por processo. Que aqui os relacionamentos por processos, entre os processos, eles tendem a ocorrer de forma mais colaborativa, de forma mais harmoniosa. Então, há a adoção aqui de um nível de hierarquia horizontal. A horizontalidade predomina aqui nesse tipo de interdependência de fundo recíproca. Como destacado, favorece a reciprocidade. Além da reciprocidade, a velocidade na troca de informações relevantes dentro da organização entre os atores envolvidos, aqueles que executam as atividades dentro das organizações. E nas organizações públicas, como já ressaltado quando falado da interdependência de fundo comum, ainda predomina as formas tradicionais de estruturação na administração, nas organizações públicas. Quais essas formas tradicionais? Comumente adotam a interdependência de fundo comum, que tem característica vertical, ao contrário da interdependência de fundo recíproca, mais indicada, que tem os traços de horizontalidade. Falando, então, das organizações públicas e suas configurações,
falamos tanto em administração, organização, gestão pública, porque é o foco, apesar de que vale ressaltar que essas estruturações, a adoção da configuração para o processo, ela é indicada tanto na gestão, nas organizações privadas, quanto nas organizações públicas. Dando enfoque à organização pública, vamos falar um pouco das organizações e suas configurações. Nas organizações públicas, é necessário um crescimento organizacional associada à maturidade, o desenvolvimento, a evolução dentro dessa organização. A ampliação de novas frentes de trabalho são fundamentais e elas devem ser associadas à necessidade de exercer atividades paralelas de planejamento e controle. Ou seja, não basta executar as atividades dentro de administração, elas devem ser realizadas de forma organizada e sempre prezando exercer essas atividades de forma planejada e também controlar o desenvolvimento dessas atividades, para que, de fato, seja um serviço bem executado e venha ofertar serviços de forma eficiente e de qualidade à população, à sociedade, que é a destinatária dos serviços públicos. Essas organizações tendem a realizar mudanças nas suas estruturas. E essas mudanças nas estruturas das organizações, elas são necessárias devido a esses diversos fatores. E Mitzberg divide as organizações em 5 componentes básicos. Quais são esses componentes? A cúpula estratégica. O que é a cúpula estratégica, segundo o autor? É o ápice estratégico, ou seja, é o local da organização onde vai centralizar, onde vai concentrar as pessoas que têm a responsabilidade diretamente relacionada com a gestão. São os presidentes, os vice-presidentes, diretores, superintendentes. E no âmbito da gestão pública, pode-se dar como exemplo os conselhos municipais que existem na administração, na gestão municipal, como exemplo do foco no município. A técnico-estrutura, que são os analistas e seu staff de apoio, ou seja, eles atuam de forma técnica, atuam tecnicamente como suporte no desempenho dessas atividades, na prestação desses serviços públicos. Assessoria de apoio. Assessoria de apoio são as unidades especializadas que elas são criadas para dar apoio, dar suporte às organizações fora do fluxo do trabalho operacional da entidade. E a linha intermediária já é aquela cadeia gerencial que vai conectar o ápice estratégico ao núcleo operacional da entidade e vai envolver desde o nível gerencial mais alto até a linha de supervisão dessas operações. E o núcleo operacional traz as equipes operatórias que vão perfazer, vão realizar o trabalho básico, que é relacionado diretamente com a oferta de bens e serviços que são prestados pela organização, pela entidade. As organizações públicas. A importância das organizações públicas. As decisões na organização pública, ela deve ser balizada por decisões híbridas, que sejam pautadas tanto no componente técnica, quanto no componente política. As decisões dos gestores dentro da entidade, elas devem valorizar os aspectos mais amplos e que congreguem as demandas e interesses coletivos, os interesses da coletividade. Então, as configurações que sintetizam as possibilidades de correlação entre as formas apresentadas, trazidas por Mitzberg, vão ser apresentadas para vocês. A estrutura informal e inflexível.
Ou seja, o gestor ele tem controle total sobre as ações executadas quando há uma estrutura informal e inflexível. Então, o gestor ele vai ter o controle sobre todas as atividades executadas pela organização. E as administrações, as organizações públicas, elas dificilmente adotariam uma organização com esse perfil, porque há uma proximidade física e funcional entre a cúpula estratégica e o núcleo operacional. Isso torna incompatível com as organizações públicas. Essa proximidade física e funcional entre a cúpula estratégica e o núcleo operacional da entidade. Então, as estruturas simples. O que são essas estruturas simples? Nas estruturas simples, há doses maciças de supervisão direta sobre as operações que são desenvolvidas pelas entidades. Há uma configuração empreendedora voltada para as organizações mais simples e organizações de pequeno porte, que têm uma estrutura formal e inflexível. Então, o gestor vai ter controle sobre todas as ações aqui executadas. E a burocracia mecanizada, na burocracia mecanizada, há uma influência do modelo industrial, o que não é indicado para adoção nas organizações públicas. Padronização versus especialização. Isso é característico das organizações mais robustas, que, em razão da longevidade, elas possuem porte e conhecimento suficientes para direcionar as escolhas no campo estrutural dentro da entidade. A organização pública não adotaria esse perfil como destacado porque tem uma proximidade física entre a cúpula estratégica e o núcleo operacional. As organizações públicas são organismos eminentemente políticos. Esse eminentemente políticos é que não deve prevalecer. Por quê? Porque a administração pública ela tem que associar o componente política com o componente técnica. Por quê? Porque ela presta serviços, oferta serviços à coletividade e, de acordo com o preceito constitucional, essa prestação de serviço tem que ser de forma eficiente, tem que ser prestada de forma eficiente, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição da República, da Constituição Federal de 88. Então, o maior desafio da administração pública é associar o componente política e técnica, atuar com o componente política e técnica prevalecendo de forma correlacionada. A estrutura da organização, ou seja, como dito, privilegia o componente político em detrimento da técnica, o que não deveria ocorrer. Deveria associar a política com a técnica, porque é difícil dissociar a administração, a organização, a entidade pública do componente política. Então, deve-se buscar associar a política com a técnica. Então, nessa aula, nós tratamos dos processos organizacionais. Nós vimos o que são processos. Ah, tá. Tá bom. Nessa aula, nós tratamos sobre processos organizacionais. Nós definimos processos conforme a visão de diversos autores. E podemos perceber que o processo constitui de forma simples etapas que são desenvolvidas buscando produzir um bem ou ofertar um serviço ao cliente, no caso da administração pública, a coletividade, a sociedade, que é destinatária dos serviços públicos. E podemos perceber que o tipo de organização por processos é um tipo de organização sugerido, indicado, que vem sido adotado como a melhor forma de estruturar a gestão da administração pública. E nós, vocês, como futuros especialistas em gestão municipal, em gestão pública, devem desenvolver um pensamento acerca dessa necessidade de mudança da estruturação na administração pública, uma vez que temos uma administração pública burocrática, engessada e que precisa de desenvolver atividades
técnicas para se tornar mais acessível e de forma que venha, de fato, atender os interesses públicos. E para isso é necessário que o servidor esteja preparado, capacitado para desenvolver essas atividades. Essa é a nossa matéria de hoje. Na próxima aula, vamos tratar da segunda unidade do livro didático de vocês.